E como foi falado aí no estúdio, chegou o grande momento de conhecermos um pouco mais da história desse nosso ídolo, o inesquecível cantor Raul Seixas. Nós estamos aqui num prédio da região central de São Paulo, onde vamos refazer os últimos momentos de vida dele. Porque foi no dia 21 de agosto de 1989 que a sua empregada Dalva Borges chegava para trabalhar em mais um dia normal. Por volta das 7 horas da manhã, ela passou aqui por este corredor e foi informada pelo porteiro que na madrugada anterior o Raul Seixas havia bebido muito. Por isso, nós vamos agora entender um pouco mais do que aconteceu nesse dia, porque esse mesmo porteiro ainda trabalha aqui no prédio e está nos aguardando para nos contar um pouco mais de como tudo isso aconteceu. Vamos lá? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. Bom, e agora está aqui comigo o Antônio Souza, o Antônio de Souza, que era o porteiro da época e hoje ainda trabalha no prédio 34 anos depois, né, Antônio? 4 anos que eu trabalho aqui no mesmo local. No mesmo local. E me conta, no dia 21 de agosto, como nós falamos aqui, Raul Seixas chegou na madrugada e foi você que colocou ele no elevador, porque ele havia chegado bêbado, né, Antônio? Chegou bem mal nesse dia e foi eu que ajudei ele a entrar no elevador. E você estava na portaria, você colocou no 10º andar, que é onde ele morava, para que pudesse auxiliá-lo nesse dia, né? Sim, eu coloquei ele no elevador, apertei o 10º andar e falei para ele dar um jeito de sair do elevador, né? Por volta das 6 da manhã eu fui embora, né? Aí depois eu só ouvi falar no rádio, né, que ele estava morto. Como que foi para você saber, descobrir um pouco que você foi a última pessoa que teve contato com ele em vida? Olha, para mim foi um choque, porque começou a comentar no rádio, né, que ele estava morto, né. Aí por volta de umas 8h30 eu saí de casa e vim para cá pro prédio, né. Cheguei aqui, a pessoa que estava no local falou que ele estava morto mesmo. A secretária tinha subido e tinha achado ele morto, emborcado. Acho que daí que ele chegou, ele deitou e morreu. Você chegou a conhecer um pouco mais do ser humano Raul Seixas? Sim, porque a gente ficava na lanchonete na esquina da Matias Aras com a Rua Augusta, Frei Caneca, e a gente ficava lá bebendo, né? E ele ficava junto com a gente, eu, meus primos, meus tios, até meia-noite, até tinha dia que a gente fechava a lanchonete. Agora, nos relatos, né, consta que ele foi casado 5 vezes e teve 3 filhas. Mas nos últimos tempos ele estava separado, ele morava sozinho aqui, né, Antônio? Quando ele faleceu, ele estava sozinho. Quem ficava com ele sempre vinha aí era a Dalva, né? E o Marcelo de Nova, né? Que estava sempre com ele. Que é o parceiro musical dele, o Marcelo Novo, grande amigo, inclusive esteve aqui, né, no dia da morte dele. E nessas conversas de vocês, nessas rodadas, nas conversas de vocês, ele cantava, ele compunha perto de vocês? Vocês tinham esse privilégio de ter esse show ao vivo, assim, nesse bate-papo? Sim, tinha um casal que ficava aqui no prédio, que era morador, né? No 4º andar, morava no 410. E sempre ele ficava lá tocando, cantando até as tantas da manhã. Tem alguma música específica que você lembra que ele gostava de cantar mais? Eu lembro mais da música, né? Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. É isso que ele cantava e tocava bastante. E hoje tem muita gente que vem te procurar para saber, conhecer um pouco mais dessa história. Ainda tem muita gente que vem aqui também, né, Antônio? Sim, sempre passa gente aí procurando falar comigo, mas eu falo que não tem mais ninguém da época do Raul. Eu não gosto muito de falar. Por isso eu quero muito te agradecer. Eu sei que você abriu uma exceção para estar falando aqui com o Barlada, né? Obrigada de verdade. Eu sei que você é tímido, mas eu quero muito te agradecer, dizer que é muito bom a gente dividir um pouco dessa história do Raul, que você carrega, que só você sabe, né? Como eu disse, você foi o último a ter contato com ele em vida e teve esse privilégio dessa convivência, né? Então, muito obrigada de verdade, Antônio. Nada, Tati. Prazer. Tá? Foi um prazer falar com você e dar essa entrevista para você. E agora, como prometido, me confirma, alguém já chegou, eu vi no filme, inclusive, do Raul, que eles mostraram ali, né, onde ele morou, no 1003, que o corpo dele foi encontrado, mas alguém entrou lá dentro para mostrar lá dentro como é? Não, Tati, porque depois que ele morreu,
já mostrou só até o corredor, né? Porque o apartamento que ele morou foi vendido, né? E foi reformado, né? Então até o corredor já veio alguém, já foi lá, filmou, mas só a porta, né? Então, ó, vou plagiar um apresentador aí, hein? Põe exclusivo, porque pela primeira vez nós vamos entrar lá, vamos mostrar, vocês vão conhecer o quarto, aonde ele foi encontrado, vai conhecer um pouquinho, né? Como ele acabou de falar, foi reformado, mas tem ali a energia com certeza, né? Então vamos lá, porque o nosso próximo destino é o 10º andar, apartamento 1003. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. E como prometido, nós estamos aqui para mostrar com exclusividade o apartamento onde morou e morreu o nosso ídolo Raul Seixas. Cada cantinho aqui, gente, tem uma história, muitas emoções. Aqui é onde ele descansava, ele compunha. Enfim, eu convido você a ficar ligados, porque nós vamos aí, ó, recordar, né, várias situações, inclusive o quarto onde o corpo do Raul foi encontrado pela sua empregada, Dalva Borges, no dia 21 de agosto de 1989. Hoje, quem mora aqui nesse apartamento que foi reformado, afinal de contas, estamos falando aí há 25 anos atrás, é um americano chamado Conrad. Ele não quer aparecer, mas gentilmente ele liberou o espaço para que nós pudéssemos mostrar para vocês. Então eu já vou invadir com a sua autorização, com a autorização dele, né? E eu convido você, ó, ficar ligadinho, viu? Muita emoção está no ar. 1000 vezes. Aqui começou uma história, continuou sua história e, infelizmente, encerrou a história de Raul Seixas. Vamos lá. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. E ao entrar aqui, a empregada do Raul Seixas, Dalva Borges, percebeu esse cenário todo revirado, né? Ela se deparou com roupas, meias, sapatos, objetos pessoais do cantor Raul Seixas. E uma curiosidade, ela observou também que no videocassete dele estava editando uma fita que provavelmente ele estava assistindo. E essa fita era de um show do cantor Elvis Presley, alguém que ele era muito fã. E aí ela pensou, nossa, já deve ser a 1000ª vez que ele assiste, né, esse show. Até então tudo parecia normal. Até porque a Dalva, muito mais que uma empregada doméstica, era uma amiga, como ela mesma conta em seu depoimento. Graças a Deus a gente sempre fomos bons amigos, bons amigos. Amiga, psicóloga, era ela quem ouvia do Raul seus sonhos, decepções, projetos, e inclusive insistia para que ele tomasse a insulina, uma vez que ele era diabético. Então ela que ficava ali pegando no pé, tipo uma mãezona, na época acho que mais que uma irmã mesmo, né? Alguém que ele podia contar. E ela sempre dizia que o Raul respeitava todas as pessoas e falava para ela, não importa que você seja empregada, todos nós somos iguais. A generosidade do Raul era assim, é uma pessoa que procurava compreender e acreditar no ser humano, certo? Eu acho que ele seria esse tipo de pessoa que você mencionou para todo mundo, desde que soubesse compreender ele. Tudo até então parecia normal. Até que a Dalva fez o que ela fazia de costume, né? Chegou, observou aqui todo esse ambiente revirado e entrou no quarto do Raul, como ela sempre fazia. Abriu a janela e observou ele dormindo. E a partir daí, a Dalva veio aqui até a cozinha para fazer os seus afazeres, né? Preparou o café da manhã, lavou as louças e aí chegou no horário do almoço. Só nesse momento é que ela realmente começou a se preocupar. Porque, como ela mesma diz, o Raul tinha um sono muito leve. E por todo o barulho que ela já havia feito arrumando a casa, devido à bagunça que estava, ela estava estranhando o fato dele ainda não acordar. Mas aí eu vou dar uma pausinha para a gente continuar contando e se emocionando do que realmente está por vir, porque tem uma particularidade que eu gostaria de dividir com vocês. É porque é o seguinte, o Raul ele se casou 5 vezes e teve 3 filhas.
Uma dessas filhas, a Vivi Seixas, frequentava o apartamento, porque ele já estava separado há 1 ano da quinta esposa, morava sozinho, e quando ela vinha para cá, a forma carinhosa e muito inusitada que ele tinha de brincar com ela, é que ele pegava as bonecas que ela tinha e guardava dentro do congelador. Ela ficava louca procurando pelo apartamento, né? Quando ia descobrir, estavam todas aqui dentro. Uma lembrança muito forte que eu tenho é que ele tinha um personagem que ele criava, chamava Capitão Garfo, e o Capitão Garfo gostava de esconder o garfo na manga e roubava minhas bonecas. E a onda dele era roubar minhas bonecas e botar no congelador. E outra lembrança também que eu tenho muito legal dele era a gente catando formiguinha no escuro, com a lanterna no hotel e botando a formiguinha dentro do potinho. É mais uma curiosidade do nosso, né, fenomenal aí, Raul Seixas. Então, voltando, nesse momento, né, do horário do almoço, foi que ela realmente decidiu voltar para o quarto e acordar o Raul. E aí agora vocês vão conhecer com exclusividade o quarto em que o cantor Raul Seixas foi encontrado morto. Aqui, quantas músicas foram compostas por ele, né? Então vamos lá para vocês, exclusivo para o programa Parlada. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu. Aqui ela entrou, abriu a cortina e olhou o Raul dormindo na cama. Estava deitado, do mesmo jeito que ele dormia, estava de pijama. Aí eu senti que ele não estava mais ali. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais. Daí, muito assustada, ela ligou para 2 grandes amigos e parceiros do Raul Seixas, os cantores Marcelo Nova e Gerry Adriani. Eu tenho realmente uma grande honra de ter sido, principalmente, antes de qualquer coisa, agora trouxe da Bahia, veio da Bahia, fez sucesso, porque não, o Raul faria sucesso de qualquer maneira. De qualquer maneira ele faria, porque o Raul ele é, que a arte dele está viva aí, né? Ele está provando isso com essa longevidade. Eu estou muito satisfeito de trabalhar com o Marcelo Nova. É uma pessoa que tem a mesma metafísica que eu. Quer dizer que cozinham realmente na mesma panela? Na mesma panela. Marcelo, você também é maluco por beleza? Sim, claro. E é uma coisa gozada porque nos anos 60, nós dois somos de Salvador, né? Mas, quer dizer, a gente não é da turma do Dengo, mas somos baianos, né? Somos baianos do outro lado. Não somos da turma do Dengo. É. Mas nos anos 60, eu tinha 14 anos, o Raul devia ter uns 20 e pouco, ele tinha uma banda chamada Raulzito e os Panteras, e eu ia lá para a primeira fila assistir a história, entendeu? Quer dizer, 20 e tantos anos depois, a gente está cozinhando na mesma panela, entendeu? Chegando aqui foi constatado que ele estava morto. A causa foi pancreatite aguda devido a excesso de álcool e também pela diabetes ocasionada. O diagnóstico foi que ele havia morrido por volta das 5 da manhã. Isso já era hora do almoço. Para que os fãs não se apavorassem e porventura invadissem o prédio numa comoção geral, a notícia foi dada apenas na parte da tarde. E aí sim, houve uma grande comoção. Seu corpo saiu aqui. Foi velado aqui em São Paulo, no Palácio das Convenções do AMB.
levado para sua cidade natal, Salvador, e enterrado no cemitério Jardim da Saudade, aonde até hoje recebe inúmeras visitas dos seus fãs que nunca esquecem desse grande cantor. Raul dos Santos Seixas, nascido em Salvador em 28 de junho de 1945. Morreu aos 44 anos aqui em São Paulo, no dia 21 de agosto de 1989. Músico, compositor, produtor musical, cantor, lançou 21 discos em 26 anos de carreira. No seu estilo inconfundível, numa mistura de rock e baião, rendeu-lhe um título de rei do rock brasileiro. Afinal de contas, quem nunca cantou as suas canções, melodias que estão eternizadas em nossos corações? Letras como, por exemplo, aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Ou ainda, não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.